Outra pesquisa de Harvard de 2017 mostra que, quando a gente sai da faculdade, a gente tem duas técnicas. Uma técnica relacional e uma técnica clínica, que é o que a gente aprende na faculdade, de atender o paciente e de fazer a parte clínica. Só que grandes líderes na área médica, eles desenvolvem habilidades como estratégia e liderança quando atingem níveis mais altos na carreira. Então não é à toa que eu estou falando de liderança para vocês, que é a chave da transformação de vocês saírem dessa corrida de rato que vocês estão vivendo aí nos consultórios, nos plantões, perdendo aniversário do filho, perdendo de casamento com a esposa, de ir para um jantar com a família, perdendo o Natal, o Ano Novo, morrendo literalmente, porque morre um médico a cada ano, a cada dia nos Estados Unidos. Então é isso que a gente quer, melhorar a saúde do médico para que ele cuide melhor dos seus pacientes, que é o que todo mundo quer, uma saúde melhor para todos. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas vocês vão ver essa live. Eu não sei como é que fixa aqui, que eu queria fixar para vocês. Eu não sei como é que fixa, mas deixa para lá. Hoje, nosso papo aqui no Médico Único é sobre liderança. E a gente tem feito live toda semana. Então a gente já vai deixar fixo aqui toda terça-feira, 19 horas, a gente vai fazer uma live. A gente vai deixar gravado para vocês. A gente sabe que a vida do médico é bem corrida, nem sempre a gente consegue aparecer aqui, e esse é o nosso intuito, de trazer conteúdo de qualidade para vocês. E para quem não me conhece, sou Rodolfo, angiologista e cirurgião vascular, sou formado aí há mais de 20 anos e adoro a gestão, que foi uma das desenvolvimentos meus de carreira, que me trouxe muito resultado, muita diferenciação, que eu acho que o colega médico hoje precisa desenvolver outras habilidades para se diferenciar aí nesse mercado, né? E a gente vai falar hoje sobre liderança de gestão de equipes em consultórios e clínicas. Eu tenho aqui também online no YouTube, então eu quero falar boa noite aqui, pessoal do YouTube. Eu tenho aqui do meu lado direito uma pequena colinha, porque eu quero entregar um conteúdo de qualidade, fazer uma live pensando em 30 minutos, não muito rápido, não muito prolongada, com conteúdo bem assertivo, porque eu entendo que o tempo de todo mundo é precioso e eu quero sempre com o intuito de trazer mais enriquecimento e compartilhar experiências que eu desenvolvi no decorrer da minha carreira, estudando e tentando aprender outras habilidades. A gente na formação médica tem uma formação muito técnica, e quando eu fui no Vale do Silício, em 2018, eu aprendi o T-shape, que a gente chama, que é o formato em T, que é onde aqui na vertical a gente tem a nossa formação técnica, que é muito, muito forte na área médica. E nós temos na horizontal as habilidades que a gente desenvolve aí no decorrer da nossa carreira e que é preciso desenvolver, e o que a gente vai falar aqui um pouco hoje com vocês. Antes da gente começar, eu sempre falo que para a gente decolar, o avião precisa taxiar. E a gente precisa entender o mundo que a gente vive hoje para falar um pouco sobre liderança, que é uma habilidade que transformou toda a minha carreira, e que, se eu for elencar uma habilidade, é a liderança que fez toda a diferença na minha carreira. Porque liderança nada mais é do que entender de pessoas. Então, isso me fascina muito, principalmente como médico e como também ser humano. E um dos propósitos meus de vida é fazer com que as pessoas se desenvolvam e melhorem cada vez mais. É ela sair no check-out melhor do que ela entrou no check-in. Esse é o meu propósito. Então, isso aqui faz parte do meu propósito. E eu tenho um cargo de liderança, eu tenho 4 negócios, 5 negócios com eixo de educação. Eu tenho 4 negócios, tenho 3 clínicas, 2 que eu sou o responsável direto na liderança, eu tenho mais uma clínica com sociedade, e agora a gente tem também um day hospital com cirurgias, com centro cirúrgico, também quase 1.000 metros quadrados de clínica, e que a gente tem muitos colaboradores e muitas pessoas que a gente tem uma referência como liderança. Então a gente precisa desenvolver isso no decorrer da nossa carreira. E a liderança foi uma mudança de chave na minha vida. E eu vou seguir olhar um pouquinho para a direita aqui de vez em quando, para eu seguir um roteiro. Então, quando eu olhar aqui não é foto de educação, é porque eu estou seguindo aqui
um roteiro, vamos fazer esse disclaimer aqui, né, antes. E quando a gente fala em liderança, primeiro, a gente precisa entender aí o mercado médico hoje, né? O mercado médico hoje, para vocês terem ideia, nós estamos com 564 mil médicos hoje, com a última demografia médica. E para título de curiosidade, a gente tem hoje 368 escolas de medicina, acabou de ser autorizado mais 90 aí, para 220 milhões de habitantes, que eu não me engano. E para você, a título de comparação, nos Estados Unidos a gente tem hoje 121 escolas para 300 milhões de habitantes. A gente tem a Índia, que tem 400 escolas de medicina para 1,3 bilhões de habitantes. Então você vê a quantidade de escolas hoje, a quantidade de médicos no mercado de trabalho. O que faz isso? Gera bastante concorrência. É muito médico, aqui eu não vou entrar no mérito se precisa ter mais médico ou não mais médico, aqui não é o foco disso, mas é que isso gera muita concorrência. E são muito médicos bons, com boas formações, com formações ruins, independe. São médicos que vão trabalhar e vão concorrer ao seu emprego. O que acontece muito com essa concorrência é que médicos recém-formados começam a trabalhar, dar plantão um atrás do outro, virando. E o que dá isso tudo é o que a gente chama burnout. A gente pode fazer uma live só falando de burnout aqui. Acabou de sair Acabou não, foi 2021, na Medscape, que é um dos maiores sites aí, médicos de referência nossa, que fala sobre burnout. E, pasmem, quase 80% dos 12 mil médicos entrevistados tinham sinais de burnout, que é aquele excesso de trabalho. Então, se a gente está aqui para curar as pessoas, para cuidar das pessoas, nós estamos precisando ser curados e tratados. Desses 80%, isso que fez eu ficar mais preocupado ainda, metade, 50% estão em níveis críticos de burnout. E se vocês não sabem, um médico tira a vida por dia nos Estados Unidos hoje com suicídio. E isso é o que dá o trabalho estressante que a gente vive, o dia a dia estressante, esse trabalho maluco. Então é o que chama a corrida do rato, né? Fica correndo atrás e a gente não tem tempo para parar e pensar o que está acontecendo, né? O que eu preciso fazer para me diferenciar e sair dessa corrida ruim que está virando a nossa profissão, né? Esse momento ruim. Mas eu costumo falar que para ser um líder, ir atrás dessas habilidades, para você desenvolver e ir atrás de outras habilidades que a gente precisa ter na nossa profissão, a gente precisa de atitude. É o que eu chamo de autocracia. Porque a história nossa se desenrola a partir da gente. Carreira, ela é personalíssima. Medicina é profissão, não é carreira. Então a gente precisa entender que desenvolver essas habilidades vão trazer mais conteúdo para desenvolver a nossa carreira, não a nossa profissão, que é médica, que já foi bem informada. A gente estuda aí quase 10 anos. Então a gente entende que o médico bem informado, e aqui eu estou falando com médicos que eu entendo que estejam bem informados, porque se você também não está bem informado fica difícil, a gente precisa desenvolver essas habilidades, como liderança é uma habilidade fundamental. Outra coisa que eu sempre falo, a vida não te deve nada. Nada. Você lembra lá do Bart, lá da minha infância, que era ó céus, ó vida. E eu costumo usar uma frase de Leandro Carnal que ele fala: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, leve isso com você. Seja parte de uma solução. Motive-se. E ter coragem para mudar e ter atitude. E sair dessa vida maluca que a gente está no mercado de trabalho médico. E a coragem, ela não é ausência de medo, e sim a capacidade de enfrentar. Da mesma forma que pensar grande não é ausência de dúvida, e sim a capacidade de ultrapassá-la. Não tenha medo do grande, é o que eu sempre falo, tenha medo de ser medíocre, ser mediano. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho.
Então só depende da gente. A gente tem pessoas que a gente chama síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim, você sempre assim. Gabriela. Não leve isso para sua vida. Tem um livro muito legal, anota aí, chama Mindset, de Carol Dweck, que ela fala de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E eu uso muito isso na minha casa. E liderança não serve só nas nossas empresas, com nossos liderados, serve para tudo na nossa vida. Você sempre tem uma posição de liderança. Liderança é você estimular a liderança nas outras pessoas. Então eu não estou falando chefe, estou falando líder. É completamente diferente. Chefe é aquele autoritário. Esse é o chefe que está num posto, ganhou um posto de chefia e se acha chefe. Não quer dizer que ele é um líder. Líder é completamente diferente. E eu falo aqui como exemplos para vocês de mindset. Uma criança, imagina seu filho chega para você e fala: pai, tirei 10. Eu falo isso porque eu faço isso na minha casa, tá? Isso eu aprendi estudando liderança e isso eu pratico. Então meu filho chega para mim e graças a Deus ele é um bom aluno, de vez em quando ele tira, de vez em quando não, mas às vezes, e a grande maioria, né, ele tira 10, ele fala: pai, tirei 10. Quando a gente tem uma mentalidade fixa, o que a gente vai falar? Assim, parabéns, meu filho, você é muito inteligente. Não é a forma de você falar isso para ele. Isso é mentalidade fixa, porque ele, com certeza, estudos científicos mostram que ele vai estudar menos para a próxima prova. O que você tem que fazer e falar, e é o que eu faço, meu filho, parabéns. É estudando e se esforçando que você vai conseguir seus resultados. E você estudou e se esforçou, por isso você tirou 10. Agora, se um dia você se esforçar e não conseguir tirar 10, me chama que eu estou aqui para te ajudar. Isso é uma mentalidade de crescimento. Eu estou mostrando para o meu filho que se ele estudar e ele se esforçar, ele vai ser uma grande pessoa. E esforço, pessoal, esforço é banho. Esforço é diário. Todo aqui dia, está o que encontrei na internet. Peraí, a Siri falou aqui. E esforço é banho. É diário. Se você não tomar banho todo dia, você fede. E esforço é a mesma coisa. É todo dia. Se esforçou hoje, se esforça amanhã para ser uma pessoa melhor. E o mundo que a gente vive, né? Esse mundo que antigamente era volátil, incerto, complexo, ambíguo, a gente chamava de VUCA. Esse mundo hoje mudou muito. É um mundo frágil, ansioso, vê as indústrias aí de medicações, né? De ansiedade. Muitos remédios vendidos, todo mundo aqui eu tenho no consultório. Praticamente aí, quase metade dos meus pacientes estão tomando remédios para ansiedade. É um mundo não linear, é um mundo incompreensível. É que a velocidade das transformações são muito rápidas e a gente precisa estar ligado a isso. E eu conto uma história para vocês que eu sempre falo, é a história da escrita. A gente pega há milênios, a escrita era feita com pena. Pena de ganso, pena de galinha. Essa era a escrita que a gente tinha. Ali por volta da Revolução Industrial, no século XVIII, a gente começou a ter a ponta dessas penas de aço. Então pegava essa ponta de aço, molhava ali e escrevia. Olha o tempo que durou para a transformação na ponta de aço. Ali no século XIX, no fim do século XIX, veio a primeira caneta tinteiro. E ali por volta de 1930, a gente tem a caneta esferográfica. No mínimo, todas essas evoluções... Voltou a live aqui? Pessoal, responde aí para mim que eu estou sozinho, eu preciso que vocês conversem aqui comigo. Eu não estou sozinho, estou todo mundo aqui me vendo, então conversa aí. Tá todo mundo escutando bem aí? Porque aqui para mim pareceu que estava parado. Respondem aí para mim, para eu continuar aqui. E voltando, todas essas transformações, elas geraram no mínimo 50 anos. E hoje, quando a gente pega o nosso celular, um iPhone 12, 13, 14, agora que lançou o 15, se ele der um problema, a gente chega na loja para consertar, o cara fala assim: ih, doutor, isso aqui não tem nem conserto mais, isso aqui é o iPhone 14. Isso aqui não tem nem mais conector para ele. Agora já mudou o conector. Não é assim? As coisas que foram lançadas agora, não tem um ano que o iPhone 14 foi lançado, já estão um outro iPhone e esse iPhone 14 não serve para nada. Assim é o mundo de hoje. A gente não vive um mundo, uma era de mudanças, né? A gente vive hoje uma mudança de era.
É importante a gente ver isso. Por quê? Porque isso pressupõe que neste mundo de hoje não adianta a gente se formar, pegar o nosso diploma, pendurar na parede e achar que está tudo certo, que não está. A gente precisa, que a gente chama de learnability, a habilidade de aprender o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que estar aprendendo. É o que a gente chama, lá no Vale do Silício, long life learning. É estar a vida inteira aprendendo. A medicina que eu me formei é completamente diferente de 20 anos agora. Há 20 anos atrás eu pensava que uma medicina completamente diferente do que a gente tem hoje. A evolução hoje é muito rápida. Então a gente precisa estar ligado a isso. A liderança de antigamente era muito mais fácil. Ser líder antigamente era muito mais fácil, porque a liderança era dada, né? Você vê a Rainha Elizabeth, era um rei, você era um pai, um professor, e falava, você abaixava a cabeça. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas não procuram mais trabalhos aqueles fixos. As pessoas hoje procuram trabalhos mais flexíveis. O salário não é a única opção. Pessoas procuram ficar mais com as suas famílias, mais tempo com a família. O salário não é a única questão. Então, pessoas estão atrás de propósito, principalmente depois da pandemia. Então, para um líder, ele precisa estar conectado e entender isso, que a liderança hoje não é fácil, é difícil. E aqui eu trouxe 5 perguntas que eu elenquei, e isso eu não trouxe da minha cabeça. Eu fiz um curso em Harvard de liderança de pessoas, e muito do que eu estou falando com vocês eu aprendi lá dentro. Aprendi fazendo a gestão de negócio que eu tenho na Dom Cabral, e aprendi também em Harvard, que eu fiz agora liderança de pessoas. E eu trouxe umas perguntas que no início da aula de liderança lá em Harvard, a professora fez essas perguntas pra gente, que eu vou falar para vocês, e eu quero que vocês respondam sim ou não para essas perguntas. Vocês que têm algum vontade de liderança ou participam de alguns papéis em liderança no seu dia a dia. O médico, geralmente, ele está em papéis de liderança. Ou ele foi colocado lá, ou ele realmente é um líder de uma equipe. Geralmente nós somos nas instituições de saúde, né? Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu reúno as pessoas em torno de uma missão e crio uma sensação de sucesso e fracasso juntos com a minha equipe? Pensem aí. Presto atenção ao que as pessoas estão pensando e sentindo, não apenas o que estão produzindo. Essa é forte. Pensa aí. Inspiro confiança ao acreditar nas pessoas ao meu redor e garantir que meus colegas de trabalho também se sintam confiantes em meu julgamento e intenções. A quarta, certifico de que as pessoas ao meu redor sejam ouvidas e ajudo meu grupo de trabalho a se sentir determinado e unificado, mesmo quando não estamos no mesmo espaço físico. Então, pensar nessas 5 perguntas aí que eu te fiz, e se você respondeu a grande maioria sim, você está num caminho certo aí da liderança. E por que eu falo muito de liderança? Liderança me ajudou muito. Porque liderança me ajudou muito a entender pessoas. E liderança é entender pessoas. Porque como Simon Sinek, é das minhas referências quando a gente fala em liderança, ele sempre fala: 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas. E se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. E a liderança é entender de pessoas. A liderança é uma human skills, que eu chamo, uma habilidade humana. Existem as hard skills, que são as habilidades técnicas que a gente aprende estudando as nossas profissões, como a médica. E existe, eu não gosto da palavra soft, que soft é suave, mas não, a human skills são as habilidades que a gente estimula aí no decorrer da nossa carreira, como liderança, inteligência emocional, empatia, confiança, gestão estratégica, várias outras habilidades que a gente decorre aí. E quando eu comecei o curso lá de liderança de pessoas em Harvard, a professora começou falando sobre 3 crenças quando a gente pensa em liderança a gente tem. Primeiro, achar que todo líder ele tem que ter carisma e popularidade. E assim, claro, se um líder tem carisma, isso é uma boa para ele, né? Isso vai ajudá-lo. Mas nem todo líder precisa ter carisma
e popularidade. Você não precisa ser aquele ursinho carinhoso para ser um bom líder. Então eu sempre dou o exemplo de o Grande, né? E você já pensou em Alexandre. Alexandre o Grande, com 23 anos, ele foi rei, o pai morreu. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca. Ele chegou a lutar com um exército que beirava o dobro do exército dele. E lutava na linha de frente, fazia questão de conhecer cada um dos seus combatentes. Ele morreu com 30 e poucos anos, não sabe de quê, se foi envenenado ou se foi alguma doença, mas todos os seus soldados fizeram questão de despedi-lo pessoalmente dele, pois era um cara que inspirava muito confiança, que tem muito na liderança. Outra objeção que a gente tem muito é que a gente sente como líder nato. Não, liderança é uma habilidade treinável. A gente treina para ser um bom líder. Eu treino todo dia e eu tenho várias falhas. Eu estou sempre tentando aprender a ser um bom líder. Então não se precisa ser um líder nato para ser um bom líder. E como Thomas Edison falava, que é o inventor da General Electric, e assim, é um dos caras que mais inventou nesse mundo, tem mais de 2.300 patentes nos Estados Unidos, um dos caras que revolucionou o mundo. E muitas coisas que a gente usa hoje foi ele que inventou, como a lâmpada, né? Ele falava, 1% inspiração e 99% transpiração. Engane-se você que vai cair do céu as coisas. Ganhar na loteria, alguns ganham. Mas se você se esforçar e 99% de transpiração, você não vai chegar lá. E a outra crença é que o líder tem todas as respostas. Não, o líder não precisa ter todas as respostas. O líder, pelo contrário, ele precisa ter as melhores perguntas para os seus liderados. E quando ele não tem as respostas, ele chama os seus liderados, que provavelmente vão ter condições de respondê-lo. Então você não precisa, como líder, ter todas as respostas. Pelo contrário, nem sempre quando chego com demanda para mim eu sei responder. A gente vai juntos tentar responder essa demanda. E quando a gente começa a falar de liderança em si, a gente primeiro precisa falar de liderança de si mesmo. Não tem como você liderar outra pessoa se você não lidera a si. E aí que a gente entra muito em autoconhecimento quando a gente estuda liderança. É por isso que eu sou apaixonado com liderança, que a gente chama de liderança de si mesmo. Eu estudei muito isso na Aldon Cabral quando eu fiz gestão de negócios, e eu geralmente uso o exemplo do barco, né? Aí eu falo com as pessoas, o que afunda um barco? A água que está fora ou a água que está dentro? Sempre a água que está dentro. Então, o que faz o seu negócio, a sua clínica, o seu hospital, o seu consultório, o que for na sua vida, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas angústias, os nossos medos. Eles é que vão nortear tudo. E as nossas emoções é a vela do barco. A gente tem um barco e tem a vela. A vela são as emoções. E eu vejo muitas pessoas olhando sempre as ondas, né? Ficam preocupados com as ondas. As ondas sempre vão vir. Então, é Covid, é doença, é problema econômico, é guerra, igual a gente está vendo, a tristeza dessa guerra. Isso sempre vai ter, infelizmente. E a gente não tem que ficar olhando as ondas. A gente tem que estar focado no nosso barco e nas nossas velas. E aprender a ultrapassar essas ondas quando a gente achar o melhor momento. Então isso é muito importante. E definir-se como líder, primeiro, é identificar em você os seus valores e a sua visão. Porque o líder é o que tem visão. E quando a gente fala em visão, a gente vai falar em Churchill. Churchill foi um dos grandes líderes aí do século XX, que lá na Segunda Guerra Mundial, em 1940, viu a França cair, viu a Holanda cair, viu a Bélgica cair, viu a Noruega cair. E foi muito, o rei Jorge VI lá na época falou com ele, cara, faz um acordo de paz com os alemães, a gente precisa fazer um acordo de paz com os alemães, nós vamos cair. E ele resistiu um ano até que a União Soviética na época e os Estados Unidos entraram na guerra, porque ele sempre falava que com o ditador não se fazia acordo. E ele estava certo. E por que ele fez isso? Porque Churchill tinha essa visão. Ele enxergava além. E a liderança é mostrar aos seus liderados a visão, aonde você está enxergando, e fazê-los acreditar na sua visão. Então é importante você ter a sua visão.
como pessoa, em entender seus valores. Valores é muito importante. Eu tenho valores inegociáveis na minha vida e entender esses valores é importantíssimo. E como a gente define nossos valores, né? Primeiro, identifique características em pessoas que você admira. Já começa identificando seus valores. Por aí. Preste atenção em coisas que você está disposto a defender. Também você já começa a identificar seus valores. Coisas que a pessoa faz e você se sente desconfortável, ou coisas que a pessoa faz e você acha que está no caminho certo, também são formas de você definir os seus valores, né? E lidere com inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que separar emoções de pensamentos para ter atitudes mais certeiras. E não é fácil separar sentimento de emoção, é muito difícil. Então, quando a gente gerencia nossas próprias emoções, quando a gente fala, você toma boas decisões, você lidera bem, você se lida bem com o estresse. E o estresse não é só na mente, o estresse também traz alterações físicas, né? A gente sabe, quando a gente está diante de um negócio que dá medo na gente, a gente tem taquicardia, problema de visão, problema de digestão, pressão arterial. Então, o mais importante é você controlar as emoções, principalmente no ambiente de trabalho. Porque se você não controla as suas emoções no ambiente de trabalho, você não pensa racionalmente. O seu pensamento racional diminui muito e você não vai produzir como deve produzir. E as emoções também atrapalham o seu julgamento, e muito. Eu controlo bastante, sou um cara muito impulsivo. Então, quando eu vejo que eu estou para alguma coisa, eu sempre paro, tenho algumas medidas, conta até carneirinho, conta até 10, conta até 20, que eu acho que é importante. E a gente começar a entender isso e controlar nossas emoções faz muita diferença quando a gente fala sobre liderança. E quando você cultiva também relacionamentos positivos dentro da sua empresa, você torna-se um líder com mais credibilidade, mais confiável, constrói uma equipe muito mais criativa, adaptável, produtiva. Então, e o humor nosso do líder, ele impacta diretamente na produção dos nossos liderados. Então, se chegar de mau humor, se chegar mal-humorado, principalmente mau humor, aquele dia praticamente não vai ser produtivo, você pode ter certeza. E quando a gente fala de inteligência emocional, tem a Brené Brown, se vocês não viram, tem um TED muito legal delas que fala sobre vulnerabilidade. Tem o livro dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito, também eu indico para vocês, que ela fala muito sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade nada mais é do que se expor a riscos. É você, na hora do risco, você tem medo, mas é aquele medo controlado. E é nesse momento, igual aqui, uma live, eu falando sozinho, falando sobre liderança para vocês, me deixa um pouco vulnerável. E essa vulnerabilidade é onde você encontra autenticidade, onde você conecta com as pessoas. E liderança nada mais é do que conexão. Então, nesses momentos de vulnerabilidade é que a gente consegue enfrentar os nossos medos e a gente encontra a criatividade, a inovação. Então, é importante esses momentos. E a gente, principalmente no mundo de hoje, desde antigamente, a gente sempre está lutando parecendo forte, não mostrando a vulnerabilidade, né? Principalmente no mundo de hoje, que é cheio de filtro, todo mundo aparece o bonzão, o melhor, com a cara bonitinha, todo mundo tá bem, né? Principalmente em rede social, aqui no YouTube, tá todo mundo bem, ninguém tem problema. E devemos aceitar esses riscos da vulnerabilidade. E o que não quer dizer que nós somos fracos. É entender que nós não somos invulneráveis. E quem expõe suas fraquezas, você pode ter certeza que ele é muito forte. Porque ele não tem medo de ser apedrejado. E é um cara muito forte quem expõe suas vulnerabilidades. Então, para mim, vulnerabilidade é uma coisa importantíssima, pois é o berço que eu acabei de falar com vocês, da inovação. E vamos falar agora de... E Leandro Carnal fala muita coisa, eu lembrei aqui, Leandro Carnal fala muito que não mostrar vulnerabilidade é o erro estratégico dos fracos. São pessoas mais fracas que tentam sempre se parecer fortes. Não é por aí.
O líder também, ele pode mostrar sua vulnerabilidade para se conectar com seus liderados. Isso é que gera conexão. Todo mundo tem suas dificuldades. Outro ponto importante da liderança é criar confiança para o melhor desempenho da sua equipe. Cria uma cultura de respeito mútuo dentro da sua equipe. Então, uma pesquisa recente na Harvard Business Review que fala que a confiança entre líderes e liderados é o segundo fator de satisfação da sua equipe no trabalho. E o primeiro fator é respeito. Então é muito importante respeito e confiança no trabalho. E liderança nada mais é, que eu já falei aqui com vocês, a capacidade de que você tem de fazer que os outros tenham também a capacidade de liderança. É gerar liderança nos outros. Então, um bom líder é aquele que gera essa liderança nos outros. E a gente vai entender um pouquinho como que a gente pode fazer isso, né? Fazendo isso, as pessoas se sentem mais valorizadas. Inspira colaboração. As pessoas hoje tem muito home office, né? Então, também conectar com essas pessoas que não estão no seu ambiente físico também é muito importante para quem está falando sobre liderança e engajando essas pessoas. Existem como a gente fazer isso hoje. Só que a ciência, ela estudou liderança, tá? Então, como eu sou médico, estou muito baseado em trabalhos científicos, a liderança estudou. Então, a revista de maior impacto em recursos humanos, que chama Leadership Reporting, que é uma das maiores revistas de impacto em RH. Essa revista fez um trabalho com várias pessoas, e ela divide a liderança em duas lideranças. Liderança dissonante e liderança ressonante, que a gente vai falar um pouco sobre aqui. A liderança dissonante, que o próprio nome já fala, é o da distância emocional. É do medo. É da desconfiança, porque o medo anda junto com a desconfiança. Se você tem medo de avião, você desconfia que ele vai cair. Então, esses dois sentimentos sempre andam juntos. É aquele líder da motivação extrínseca, do dinheiro. Eu te pago para fazer aquilo. Não é o líder como o ressonante, que a gente vai falar agora. O líder ressonante é o da empatia. É o líder que entende que a outra pessoa é outra pessoa. A empatia não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Você teria que ter todos os nervos do outro para você sentir o que o outro sente. Isso é humanamente impossível. Em empatia, você entender que o outro é outro, que o outro tem seus medos, tem suas crenças, seus valores, seus conflitos. E entender que ele vai reagir de formas diferentes que você. E entender isso, ser empático com essa reação do seu liderado, é fundamental num líder ressonante. É o líder do motivador intrínseco, é o líder do propósito, da inspiração, é o que mostra além, o porquê você está fazendo, é o que chama as pessoas a acreditarem no porquê você está chegando e está fazendo aquilo. Esse é o líder ressonante. É o líder do engajamento. Engajamento nada mais é que o estado psicológico. Vamos imaginar aqui uma seta para cima, que chama desafio. E uma seta aqui na horizontal, que chama competência. Tá? A gente tem esses dois aqui. Se a gente dá um desafio muito grande para uma pessoa que tem uma competência pequena, isso gera estresse, ansiedade. Se a gente dá uma competência muito baixa para uma pessoa que tem uma competência, se a gente dá um desafio muito baixo para uma pessoa que tem uma competência muito alta, a gente gera desengajamento, porque essa pessoa tem uma competência além desse desafio. Agora, se a gente, como líder, identifica a competência daquela liderada e dá um desafio que bate com a sua competência, a gente gera o que a gente fala de engajamento, de flow que a gente faz. A ciência estuda isso. E nada mais é que a ativação do pensamento lógico. Melhora a produtividade, o trabalho é melhor. E isso cabe ao líder a identificar esse flow. Identificar os desafios para cada liderado de acordo com a sua competência. Esse é um líder ressonante. E o líder ressonante é o da confiança. É o que vai falar para você fazer uma coisa e você vai fazer porque você confia nele. E liderança é confiança. Não tem como dissociar. Ele não vai fazer só porque você está pagando como líder dissonante. Ele vai fazer porque ele confia em você. Ele sabe que fazer aquilo, ele vai ser, de alguma forma, ele vai estar ajudando
sua missão e a missão da sua empresa ou de onde você estiver. Tem um estudo realizado no Google com 180 times. O Google tentou prever estatisticamente o que promove a performance de uma equipe. E a confiança foi a resposta. Então é muito importante a confiança. Os funcionários, eu vou ler para vocês aqui a pesquisa que eu tenho aqui do lado. Os funcionários e organizações com alta confiança relatam 50% mais de produtividade e 29% mais de satisfação com a vida em comparação àqueles locais em que há baixa confiança. Então, confiança é muito importante. E como a gente promove confiança, né? Confiança a gente chama, que eu estudei lá em liderança, a gente chama o triângulo da confiança, que nada mais é do que autenticidade, lógica e empatia. Autenticidade, as pessoas experimentam quem você é. Você é um cara autêntico, elas sabem, elas esperam a sua autenticidade. A lógica, elas sabem o seu raciocínio, o seu julgamento, são sempre sólidos. Elas sabem como você vai agir e vai pensar. E a empatia, as pessoas acreditam que você se preocupa com elas. E esses três, autenticidade, lógica e empatia, é que geram confiança. E para você, aí eu pergunto para você, você confia na sua equipe? Você mostra isso, a confiança? Porque essa é uma receita. Para que sua equipe confie totalmente em você, você precisa mostrar que confia nela. Então é muito importante. E a gente vê muita falta disso, de confiança na nossa equipe. Porque o que a gente vê muito em clínicas, em consultórios e colegas médicos é o microgerenciamento. É você estar querendo sempre microgerenciar, falar tudo que a pessoa tem que fazer, tudo que ela tem que fazer. E isso gasta muito seu tempo e desengaja as pessoas, porque elas acham que não estão sendo valorizadas. E isso é muito importante. Tá? E é muito importante esse microgerenciamento. Isso é péssimo. Gaste seu tempo mostrando o trabalho, explicando o trabalho. E gaste o maior tempo treinando essa pessoa e sendo aquela pessoa que ela pode consultar a hora que ela quiser quando ela tenha dificuldade no trabalho dela. Mas não fique ali em cima. Dê autonomia para seus liderados, para que eles criem liderança neles mesmos e comecem a liderar as pessoas em volta dele. Tá? Uma pesquisa, cerca de metade dos funcionários diz que renunciariam a um aumento de salário de 20% para ter mais controle sobre a forma como trabalha. Então, assim, as pessoas renunciariam 20% do seu salário para terem mais controle, para terem mais liderança no seu trabalho. Olha que forte isso. Então, liderança, pessoal, liderança gera produtividade, liderança gera lucro, se você pensa no lucro, tá? E dar autonomia para o seu liderado não significa você abandoná-lo. Você tem que estar sempre fazendo, você coloca um check-in, um endpoint no que você está fazendo para ele e faça perguntas, treinamento, esteja ali pronto sempre para ajudá-lo naquele momento. Bem, chegando aqui já, como eu falei com você, já passei do tempo, eu queria falar só um passando aqui em liderança, coisas legais que eu trouxe para vocês. E antes de terminar, por que o médico precisa ter liderança e aprender liderança? Por quê? Pesquisa de Harvard de 2016 mostra que todos os serviços de saúde liderados por profissionais de saúde, como médicos, então eles fizeram uma pesquisa com mais de 100 hospitais nos Estados Unidos. Eles têm como melhor centro de saúde nos Estados Unidos, que é a Mayo Clinic, o segundo melhor centro de saúde dos Estados Unidos, que chama Cleveland Clinic, que são há mais de 100 anos liderados por médicos. São os hospitais nos Estados Unidos que têm as maiores pesquisas de satisfação. 25% mais do que qualquer outro hospital que é liderado por um gestor ou por um senhor qualquer. Então é importante o médico ter liderança porque cabe a nós, médicos, a chave para mudar o serviço de saúde. Se a gente reclama de serviço de saúde, de plano de saúde, de burocracia, de muita burocracia entre a gente, nessa pesquisa de burnout, a maior era a burocracia. O médico trabalha hoje para preencher papel. Se você quer mudar esse cenário, você tem que partir de você a mudança. E partir de você aprendendo outras habilidades como liderança.
Tá na cara que precisa a gente ser o agente de transformação da nossa saúde e entregar cada vez mais valor e serviços de qualidade para quem precisa de saúde, como nós também, que somos agentes e somos usuários de saúde. Então, eu me sinto muito triste quando eu vejo pacientes no consultório reclamando de colegas que atenderam o horário errado, que prestaram um mau serviço. Isso me deixa muito ruim. Esse é um dos motivos que a gente está aqui no Médico Único. É para tentar melhorar vocês, tentar entregar conteúdo de qualidade, mas não adianta a gente fazer uma live dessa aqui com muita informação e você não colocar em prática, porque informação sem prática não gera conhecimento. Esqueça isso. É o que é o que eu sempre falo. Sonho sem atitude vira delírio, não é sonho. Então, você tem que colocar em prática. Então, parte da gente ser esse agente de transformação. E a liderança é fundamental, é a principal. Tá aí pesquisa de Harvard. Outra pesquisa de Harvard de 2017 mostra que quando a gente sai da faculdade, a gente tem duas técnicas. Uma técnica relacional e uma técnica clínica, que é o que a gente aprende na faculdade, de atender o paciente e de fazer a parte clínica. Só que grandes líderes na área médica, eles desenvolvem habilidades como estratégia e liderança quando atingem níveis mais altos na carreira. Então não é à toa que eu estou falando de liderança para vocês, que é a chave da transformação de vocês saírem dessa corrida de rato que vocês estão vivendo aí nos consultórios, nos plantões, perdendo aniversário do filho, perdendo de casamento com a esposa, de ir para um jantar com a família, perdendo o Natal, o Ano Novo, e morrendo literalmente, porque morre um médico a cada ano, a cada dia nos Estados Unidos. Então é isso que a gente quer, melhorar a saúde do médico para que ele cuide melhor dos seus pacientes, que é o que todo mundo quer, uma saúde melhor para todos. Eu queria terminar aqui dando 3 dicas para você sobre liderança, tá bom? Primeiro, liderar é treinar, liderar é estimular a liderança nos seus liderados, é dar de aulas, livros. Aqui na clínica, toda sexta-feira, dos nossos colaboradores, os nossos funcionários, dá uma aula. Eu estimulo isso nelas. Elas precisam melhorar como pessoas. Então, semana retrasada a gente teve inteligência emocional, essa semana passada a gente teve relacionamento com o cliente. Toda sexta-feira eu estimulo a eles a dar uma aula, para eles melhorarem como pessoa e como funcionários aqui na clínica, e entregar cada vez mais o melhor para o meu paciente. Então o líder é aquele que estimula, é aquele que desenvolve e promove o que eu chamo de human skills, que é o power skills que eu falo, que é a junção do hard skills com human skills. Então o líder é aquele que promove a power skills, tá? Outro líder é aquele líder que olha para o seu rival, mas não olha para o seu rival como aquele concorrente. Ele olha para o seu rival sabendo que o seu rival, que faz um serviço melhor que você, ele mostra as suas fraquezas e ele te ajuda a crescer. Não é olhar para o rival querendo matar o seu rival, pelo contrário. Você olhe para ele não como um concorrente, mas como um rival. Olhe para ele identificando que ele te mostra todas as suas fraquezas que você precisa melhorar. Então aquele coleguinha que tem uma clínica do lado, está tendo mais sucesso que você, não olha ele como concorrente, olhe ele como seu rival. E tente aprender com ele o que você não está fazendo de certo, para você corrigir e chegar num ponto que ele esteja. Esse é outro ponto fundamental. E o terceiro, aí eu vou indicar o Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é um livro. Jogue o seu jogo infinito, não o seu jogo finito. O jogo finito aí tem dia para acabar. O jogo infinito é o da missão, é o do propósito, é do esforço, é diário. Sucesso não cai do céu, é esforço diário. Esse é o jogo infinito. É o jogo do dia a dia, é acordar cedo, é ir para academia todo dia. Você ir num dia e malhar, você não vai crescer músculo. E no segundo dia malhar, não vai crescer músculo. Você vai olhar no espelho, não vai ver resultado nenhum. Mas vai 6 meses para você ver. Te garanto que você vai ver resultado. Sucesso, dinheiro, não cai do céu. Para um ou para outro pode cair. Mas 99% é transpiração. Então jogue o seu jogo infinito. Não bote finito no seu jogo. O seu jogo é infinito, é para sempre. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu não sei se tem pergunta, porque eu não consegui olhar, porque eu estou aqui prestando atenção e focado no conteúdo para vocês, porque eu quero que não prolongue muito.
Então, se vocês gostaram, ó, eu vou deixar salva essa live, manda lá perguntas, que a gente bate um papo. Se você gostou, ó, não deixe de dar o coraçãozinho aqui, mandar para aquela pessoa que você queira que veja essa live sobre liderança. Eu tentei trazer aqui, lógico, tem muita coisa, eu tentei trazer aqui, condensar um conteúdo que seja bem legal para vocês, tá bom? E tamo junto, terça-feira tem outra live, tá bom? Tchau, tchau, boa noite para todo mundo.